Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos aqui para fazer a nossa live desta noite e nós queremos conversar um pouco o que é a teologia da libertação. Muita gente me pergunta, né, querendo saber o que é a teologia da libertação. Então eu fiz um resumo de um documento do Papa Bento XVI explicando o que é a teologia da libertação. Então, eu vou colocar isso para a gente refletir um pouco nessa noite de hoje, ok? Vamos primeiro pedir a Deus que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção para essa nossa conversa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, como eu disse, muitas pessoas me perguntam o que é a teologia da libertação. Bom, em 1980, o Papa Bento XVI, quando ele era ainda cardeal, não era Papa ainda, ele escreveu um documento, que ele chamou de Eu vos explico a teologia da libertação. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um resumo desta teologia da libertação. Por que o Papa Bento XVI condenou essa teologia da libertação? Também o Papa João Paulo II, realmente condenou uma teologia da libertação de linha marxista. Eu deixei isso aqui bem claro. Se existe uma teologia da libertação que não seja de linha marxista, tudo bem, ok? A gente sabe que o marxismo, que deu origem à Revolução Russa em 1917, foi uma tragédia. Então, o marxismo ele foi constantemente condenado pela Igreja. Desde que começou, lá por volta do ano 1800, por aí, com Marx, Engels, depois com a Revolução Russa, Lenin, Stalin, Trotsky e Companhia Limitada, fizeram a Revolução Russa. E o comunismo, então, o marxismo é a filosofia, o comunismo é a prática, tá certo? Do marxismo. Bom, o comunismo ele se instaurou na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba, e hoje ele está disseminado aqui na América Latina também. Quase que todos os países da América Latina hoje têm uma linha socialista comunista, como a Venezuela, como a Nicarágua, como hoje também o Peru, a Bolívia, o Chile, a Argentina. Ou seja, a América Latina está ficando vermelha. Só o Brasil, por enquanto, que ainda permanece numa linha não socialista, não comunista. Bom, é preciso dizer que, eu já falei isso aqui nos meus programas, um famoso livro, o Livro Negro do Comunismo, que tem quase 1000 páginas, foi escrito por 5 historiadores franceses. Eles dizem que o comunismo, fruto do marxismo, gerou no mundo cerca de 100 milhões de mortos. Então a gente vê que o horror que é o marxismo. O marxismo ele quis resolver a situação da injustiça na Europa quando começou a acontecer a Revolução Industrial, que havia realmente muita injustiça. Os trabalhadores vinham do campo para a cidade virou um verdadeiro amontoado de gente vivendo mal,
trabalhando às vezes 12 horas por dia, não tinha direito trabalhista nenhum. Isso lá por volta de 1800 e pouco. Bom, a coisa foi crescendo e duas sugestões apareceram para o problema. Uma solução proposta pela Igreja e uma solução proposta pelo marxismo-comunismo. A solução proposta pela Igreja foi o documento do Papa Leão XIII, A Rerum Novarum, né? Das coisas novas, essa é a tradução. E o Papa propunha exatamente o quê? A justiça social, né? Na linha do diálogo, da conversação, do amor ao próximo, ou seja, na linha do Evangelho, da doutrina social da Igreja. Aí nasceu a doutrina social da Igreja. Mas houve uma resposta para isso, que foi uma resposta revolucionária, a resposta do marxismo-comunismo. Engels, Marx, depois com a implantação na Rússia, Lenin, Stalin, Trotsky, disseram, não, nós temos que implantar aqui a justiça social a ferro e fogo. Então foi uma tragédia, né? Desapropriaram tudo, né? Confiscaram todas as fazendas, resultado, houve uma fome tremenda. Só na Ucrânia, que hoje está em guerra com a Rússia, né? Só na Ucrânia morreram cerca de 5, 6 milhões de pessoas. Bom, o balanço total, né? Eu quero até pegar aqui o livro Negro do Comunismo para mostrar, porque eu penso que isso aqui seja importante, porque quem quiser conferir esses dados poderá conferir, aqui está, né? O livro Negro do Comunismo, olha o tamanho dele. Eu vou ler aqui para vocês o que esse livro fala aqui, exatamente da quantidade de mortos que houve por causa do marxismo, por causa do comunismo, né? Então nós temos aqui, eu vou encontrar aqui um resumo que eles apresentam logo aqui na página 16 do livro, e diz que na Rússia houve 20 milhões de mortos, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na China, 65 milhões de mortos, com Mao Tse-tung. No Vietnã, 1 milhão de mortos. Na Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. No Camboja, 2 milhões de mortos. No leste europeu, 1 milhão de mortos. Na América Latina, 150 mil mortos. Isso foi aonde? Em Cuba. Na África, 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5 milhão de mortos. Né? Então, no total, eles falam em 100 milhões de mortos. Há historiadores que falam que foi mais. Muita gente morreu por muitas razões. Bom, infelizmente, essa ideologia marxista, ela entrou na Igreja, com o nome de Teologia da Libertação. E é por isso que os papas Bento XVI e antes dele João Paulo II condenaram. Tá certo? Porque realmente é uma tragédia. A gente sabe que o comunismo, o marxismo, ele é ateu, não acredita em Deus, ele é contra a religião, ele fecha as igrejas em todos os lugares. O que nós vimos agora na Nicarágua esta semana? Uma coisa muito triste, mas muito triste. O presidente da Nicarágua, que é comunista, Daniel Ortega, expulsou as missionárias da caridade da Madre Teresa de Calcutá. Meus irmãos, essas monjas, né? Essas irmãzinhas só fazem caridade. Você conhece Madre Teresa de Calcutá. As filhas dela no mundo inteiro, aqui no Brasil tem no Rio, tem em São Paulo, tem na Bahia. Né? Agora, uma coisa interessante, né? Quando a Madre Teresa de Calcutá esteve aqui no Brasil com o cardeal do Rio de Janeiro, né, Eugênio Salles, que já morreu, e depois na Bahia com Dom Avelar Brandão, onde ela foi abrir casas dela, das missionárias da caridade, a Madre Teresa de Calcutá pediu aos bispos que não deixassem que padres da linha da Teologia da Libertação confessassem as suas irmãs. Isto quem contou para mim, pessoalmente, foi o cardeal Dom Eugênio Salles, no Rio de Janeiro, num programa que eu fiz com ele para a Canção Nova Escola da Fé. Isso está gravado. Aí. Veja que coisa impressionante. Ninguém fez tanta caridade nesse mundo como Madre Teresa de Calcutá. Não aceitava de forma alguma a teologia da libertação. Por quê? Porque vem
do marxismo. E o marxismo é ateu, persegue a igreja, é a favor do aborto, é a favor de eutanásia. O marxismo aceita qualquer coisa para que ele se implante. É uma filosofia tão perversa, que só se implanta pelas armas. Você vê o que está acontecendo na Nicarágua, você vê o que está acontecendo, né, na Venezuela há muito tempo. É um regime de força que, em Cuba, aniquila a ferro e fogo por balas, por armas, qualquer tipo de manifestação do povo. É um regime que só se impõe pela violência. Então, eu quero colocar aqui, nesta conversa nossa aqui, um resumo do documento que o Papa Bento XVI escreveu com esse título. Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Eu publiquei um livro, Teologia da Libertação, publiquei esse livro, né? E não tem nada meu. Esse livro aqui, vocês estão vendo aqui, escrito org depois do meu nome. Esse org quer dizer organizador. Eu apenas organizei vários artigos publicados por padres e bispos, como Dom Estevão Bittencourt, o Papa Bento XVI. E o primeiro artigo que tem aqui é exatamente do Papa Bento XVI. Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Bom, e eu escrevi também, estou colocando essas coisas porque nessa conversa nossa aqui de meia hora da nossa live, é só para a gente fazer uma explanação muito rápida. Eu escrevi também esse livro, né, Marxismo, que é o marxismo. Né? Então aqui você vai entender por que a teologia da libertação de linha marxista foi condenada pelos papas, né, Bento XVI e João Paulo II. Né? O comunismo, nós sabemos, além de ateu, de materialista, ele cria pobreza no mundo. Por quê? Porque ele quer eliminar a pobreza, mas ele elimina os meios de produção. Ele confisca as fábricas, confisca as fazendas, põe tudo na mão do Estado. O Estado não sabe mexer com essas coisas. O Estado vira corrupto, há uma série de pessoas que se enriquecem e a pobreza aumenta. Basta ver o que está acontecendo na Venezuela. Cerca de 6 milhões deixaram a Venezuela por causa da miséria. O povo está comendo tudo que encontra na frente. Né? O desabastecimento é total. E a Venezuela era o país mais rico da América Latina, porque tem uma quantidade de petróleo no solo que nenhum país aqui tem. Ele é mesmo da OPEP, da Organização dos Países Produtores de Petróleo, lá com os árabes. No entanto, esse país foi à falência com o regime comunista marxista. Assim como está indo a Nicarágua, assim como foi Cuba, assim como está indo agora a Argentina e como está indo o Chile. E a Bolívia e o Peru. Né? Porque estatiza tudo, põe tudo na mão do Estado e sabe o que quem toma conta do Estado quer? Transforma os estatais num cabide de emprego improdutivo. Por que a Venezuela chegou a essa? Porque não consegue produzir o petróleo, não consegue tirar mais do petróleo do solo na quantidade que tirava antes. Por quê? Porque sucateou tudo. Bom, então, eu queria colocar aqui um resumo de 10 erros da teologia da libertação que o Papa Bento XVI colocou nesse artigo dele. Primeiro ele diz assim, a teologia da libertação substitui a palavra salvação por libertação. Salvação é você ganhar o céu. Libertação não é você viver bem aqui na terra, sem nenhuma opressão, sem ter nada. São conceitos diferentes de salvação. A salvação é você ganhar o céu. A libertação é aqui na terra. É uma libertação social, política e econômica. Tá? Aplicada em cunho político, diz o Papa. Propõe resolver o problema da injustiça social, especialmente na América Latina, pela mudança radical das estruturas do mundo, mas na base da violência. Agora, tem que se fazer a coisa também democraticamente. Bom, segundo ponto que o Papa Bento XVI coloca é o seguinte: para a teologia da libertação, a salvação tornou-se um processo político, para o qual a filosofia marxista
oferecia as diretrizes essenciais. Assim, a salvação tornou-se uma tarefa que o próprio homem podia realizar. Então a salvação agora não é mais uma tarefa que Deus realiza. Não é mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o homem que tira as injustiças do mundo, independente de Deus. Para que Deus? Né? Então, assim a salvação tornou-se uma tarefa que o próprio homem podia realizar. A salvação consistiu, a partir de então, uma esperança exclusivamente prática e política. A salvação vem pela política, não vem pelos sacramentos, não vem pelas orações, não vem pela missa, não, vem pela ação política. É a linha da teologia da libertação marxista. O terceiro ponto é esse aqui. O Papa diz: o homem passa a ser o salvador do próprio homem. Olha aí. O homem passa a ser o salvador do próprio homem. Não tem condição. Por que o Cristo veio do céu, morreu numa cruz, ofereceu a justiça divina, o nosso resgate, o nosso perdão? Porque nenhum homem podia salvar o homem. O Catecismo da Igreja fala lá no parágrafo 616 que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava para salvar a humanidade. Tinha que ser alguém que oferecesse a justiça divina um sacrifício de valor infinito. Só Cristo podia fazer isso. Então, o homem passa a ser o salvador do próprio homem. Anula-se a redenção que Cristo conquistou com a sua cruz. Gente, isso é o Papa Bento XVI quem disse. Anula-se a redenção que Cristo conquistou com a sua cruz. Aqui está o grande perigo de uma teologia da libertação de cunho marxista. Toda a espiritualidade católica cai por terra e perde a sua importância. Perdem importância os sacramentos, os mandamentos, a moral católica. Por isso que você vê alguns padres da teologia da libertação, por exemplo, como Frei Beto, aquela irmã Ivone Gebara, né? O próprio Boff, aceitam o aborto, porque não é pecado para eles. O único pecado é o pecado social. Aceita casamento de pessoas do mesmo sexo, aceita ideologia de gênero. Por quê? Porque é uma ideologia sem Deus. E pior de tudo, contra Deus. Fala de Deus, tal, mas da boca para fora. Quarto ponto que o Papa Bento XVI coloca: a teologia da libertação não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. É a subversão radical do cristianismo, que torna urgente o problema do que se possa e deva fazer frente a ela. Não sei se vocês entenderam. O Papa diz o seguinte, que a teologia da libertação não entra em nenhum esquema de heresia que aconteceu até hoje. O que ele quer dizer? As heresias que aconteceram até hoje sempre erravam em um ponto da doutrina. Por exemplo, arianismo, Jesus não é Deus. Macedonismo, o Espírito Santo não é Deus. Mas a teologia da libertação marxista, ela revira o cristianismo no avesso. Olha o que ele fala aqui, né? É a subversão radical do cristianismo, palavra de Bento XVI, que torna urgente o problema do que se possa e se deva fazer frente a ela, para enfrentá-la. Porque senão ela destrói o cristianismo e destrói a salvação. Bom, quinto ponto do Papa Bento XVI. A teologia da libertação se concebe uma nova hermenêutica. Hermenêutica quer dizer interpretação da fé, da Bíblia, né? Como nova forma de compreensão e de realização do cristianismo, a nova forma de entender o cristianismo, na sua totalidade, não é um ou outro ponto da doutrina, está tudo. Por isso mesmo, muda todas as formas da vida eclesial, a constituição eclesiástica, a liturgia, a catequese, as opções morais, muda tudo, né? Sexto ponto. Os teólogos da teologia da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da Igreja em chave nova. Quer dizer, usam as mesmas palavras da Igreja, da catequese, da moral, da liturgia, mas em chave nova, ou seja, com uma nova interpretação. De tal modo que aqueles que leem
e que escutam partindo de outra visão, podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo. Então, como a coisa é mascarada, há uma transformação dos valores, mas se mantém os nomes. Então, a pessoa que não está preparada, a pessoa que não é culta, que não vê, ela acha que é a mesma coisa, é a mesma igreja que está acontecendo, quando não é. Quando está havendo, como diz o Papa, uma subversão do cristianismo. Tá certo? Bom, sétimo item daqui do Papa Bento XVI. A comunidade interpreta com a sua experiência os acontecimentos e encontra assim a sua praxis. Ou seja, não é o Cristo, a igreja, que dá as normas de vida, não, é a comunidade que interpreta com a sua experiência os acontecimentos e encontra aí a sua praxis. Praxis quer dizer o modo de agir. Então, não são mais os mandamentos que conduzem a vida do povo. Não é mais a moral católica. Não, é o povo que vai, a comunidade, o povo que vai encontrar qual é o seu jeito de viver. Assim, por exemplo, povo torna-se um conceito oposto ao de hierarquia. Por isso que a teologia da libertação detesta a hierarquia. Porque o conceito de povo fica oposto ao conceito de hierarquia, que Cristo instituiu, né? O Papa, os bispos, existe desde o primeiro século, né? Papa, bispo, presbítero, diácono, né? E, em síntese, a todas as instituições dedicadas como força de opressão. Então, a hierarquia é considerada uma força de opressão contra o povo. O reino de Deus não deve ser compreendido espiritualmente, não. Nem universalmente, não. Deve ser compreendido em forma partidária e voltado para a prática. Está entendendo? O reino de Deus não deve ser compreendido espiritualmente. Não, mas aquilo que Jesus diz para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Não. É na prática que o reino de Deus vai acontecer, na prática marxista. De luta de classes, de invasão de terras, de invasão de fazenda, ou seja, de violência. Bom, continua aqui o Papa. A teologia da libertação vê no magistério da Igreja, que insiste em verdades permanentes da nossa fé, né? Uma instância inimiga do progresso. Inimiga do progresso. Esse negócio de ficar rezando, de falar de moral, de falar de mandamento. Dado que pensa metafisicamente, espiritualmente. E assim contradiz a história. A história é que manda na coisa, não é a Igreja. Podemos dizer que o conceito de história absorve o conceito de Deus e de revelação. Então, o conceito de história, na teologia da libertação, é um conceito que ele absorve o conceito de Deus e o conceito de revelação de Deus, ou seja, da Bíblia e da tradição da Igreja. O que manda é a história. Ok? Nono item. O livro do Êxodo se transforma em uma imagem central da história da salvação. Então, aquela luta toda. O mistério pascal é entendido como um símbolo revolucionário. E, portanto, a Eucaristia é interpretada como uma festa de libertação no sentido de uma esperança político-messiânica e da sua prática. Eu já tenho falado aqui várias vezes por que os judeus condenaram Jesus. Porque os judeus, os doutores da lei, sacerdotes, esperavam o quê? Um Messias libertador social, político e econômico. Um libertador como da teologia da libertação marxista. Um libertador que fosse expulsar Pilatos, expulsar César, expulsar não sei Herodes, e fosse fazer Israel voltar a um apogeu social, político e econômico que dominaria todas as nações do mundo. É a teologia da libertação hoje. Tenha dúvida. O conceito mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, é isso aí. Troca-se uma libertação espiritual por uma libertação puramente terrena, social, política. Tá aí. E aí vocês estão vendo que transforma tudo, né? Subverte a liturgia, subverte a moral, subverte os dogmas. Por que o Frei Boff escreveu aquele livro,
Igreja, Carisma e Poder. Por que ele foi punido pela igreja? Porque ele diz que os dogmas não são perenes.